Olá, pessoal, boa noite. Conseguem me ouvir daí? Vejo aqui só a foto da Fabi, essa foto filosófica. Boa noite, Pro. Dá para ouvir sim. Ah, ótimo, que bom. Então, boa noite, Fabi, boa noite, Fábio, boa noite, Núbia. Agradeço aí a compreensão de vocês. Hoje precisamos atrasar alguns minutos aqui por falha da máquina mesmo. Não foi a falha hoje, não foi humana, foi falha da máquina, mas felizmente foi possível restabelecer aqui os serviços. Eu agradeço pela paciência de vocês. Hoje continuamos aí com a nossa saga sobre o organograma do Poder Judiciário e a última justiça sobre a qual nós não falamos de maneira direta ainda é a Justiça Estadual, conforme consta da sua tela. Mas hoje nós completaremos esse quadro. Então, esse é o famoso organograma que a gente tem visto até aqui. Obrigado, Nubia, pela solidariedade, abrir a câmera. Então, nós temos aí, como já vimos em outras aulas, ao topo o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão de convergência, um órgão de superposição, nós já descobrimos por quê. Logo abaixo, na linha de baixo, nós temos os tribunais superiores da União, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, TSE, STM, e nós descobrimos que há aí uma distinção entre justiça comum, essas correlacionadas ao Superior Tribunal de Justiça, que o tem como órgão de convergência e superposição, e à direita, as justiças especializadas. Então, há matérias que demandam exercício especializado, que é trabalhista, eleitoral e militar. O que talvez ainda não tenha sido dito, mas agora a gente vai descobrir ou relembrar, é que a justiça estadual, que está dentre a justiça comum, ela é uma justiça residual. Ela é uma justiça remanescente, de competências remanescentes residuais. E você sabe o que isso quer dizer. Significa que será competência da justiça estadual praticamente tudo. Por quê? Porque aquilo que não é militar, aquilo que não é eleitoral, que não é trabalhista e que não é da competência da Justiça Federal, conforme o artigo 108 e 109 da Constituição, tudo o mais recairá sobre os ombros fortes da Justiça Estadual, que está aí à esquerda na sua tela. Né? Abaixo do Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão de convergência e superposição, nós temos tanto a Justiça Estadual à esquerda quanto a Justiça Federal à direita. Justiça Federal, Tribunal Regional Federal e tribunais regionais federais, na verdade, porque é mais de um, e juízes federais. E à esquerda, tudo que é competência, que é próprio dos tribunais da justiça estadual. E é isso que a gente vai dar uma olhada aqui hoje. Primeiro ponto, que já foi dito, a competência da justiça estadual é uma competência residual, uma competência remanescente, é aquilo que sobra, e acredite, sobra muito para a justiça estadual. Em primeira instância, na justiça estadual, nós temos um juízo monocrático. Essa é a regra, ou seja, nós sempre encontraremos, ou quase sempre encontraremos, num julgamento de primeira instância da Justiça Estadual, apenas um juiz, juízo monocrático. Na segunda instância, nós temos o juízo colegiado, seja do Tribunal de Justiça, da Justiça Comum, seja ainda que apenas como instância recursal, nos juizados especiais, a partir da turma recursal, que são 3 juízes, juízes de primeira instância. Mas o fato é que a regra é, na Justiça Estadual, em primeira instância, nós vamos ter um único juiz, e em segunda instância, nós vamos ter um juízo colegiado. Temos hipóteses diferentes. Primeiro, aqui, 2 hipóteses de primeira instância, em que, mesmo na primeira instância, o juízo é colegiado. Mas veja, isso aqui não está integrado à justiça estadual, são outras justiças que nós vimos em aulas anteriores. Então, as juntas eleitorais, que é composta pelo juiz de direito investido das vezes de juiz eleitoral e por cidadãos, é um juízo colegiado de primeira instância, lá da justiça eleitoral. Os conselhos de justiça militares, da mesma forma, são o juízo colegiado da justiça militar. Agora, nós teríamos na justiça estadual juízo colegiado ainda em primeira instância? Lembram-se de algum? Sim ou não?
na primeira instância, juízo colegiado. Temos, Fábio? Eu acho que eu ia errar, eu ia chutar Jack, não, né? É que não. O JEC não. Não. Veja, na primeira instância do juizado, Fábio, é um juiz monocrático. Apenas na instância recursal que nós temos a turma, o colégio recursal. Agora, na justiça estadual, nós temos exemplos de, na primeira instância, juízo colegiado, que a gente acabou de ver aqui. Temos exemplos na justiça. Tribunal do Júri? Não. Como? O Conselho de Sentença do Tribunal do Isso, Júri? muito bem, exatamente. Nós temos o Tribunal do Júri, que está onde? Está em primeira instância. Quem é o Tribunal do Júri? É um juízo formado por cidadãos leigos, é presidido por um juiz. Você conhece, o Tribunal do Júri, o Tribunal Popular é muito famoso, com previsão expressa na Constituição, artigo 5º, inciso 38, e tem a competência para julgar crimes dolosos tentados ou consumados contra a vida. Então, há ali um grupo de jurados, que são 25 jurados, presididos por um juiz. Destes 25 jurados, há um sorteio, e aí nós chegamos aos 7 que compõem o conselho de sentença, que é um julgamento feito por cidadãos leigos, que, frise-se, não precisam motivar, não precisam fundamentar a razão da sua decisão. Esse é um detalhe muito importante do Tribunal do Júri. O juiz, ele sempre precisa decidir de maneira fundamentada. Não é o caso do jurado leigo. Agora, além deste exemplo, muito bem lembrado aí pelo Fábio, nós teríamos um segundo exemplo, mesmo em primeira instância, em que a justiça estadual abriria margem para um juízo colegiado. Eu ia chutar um CPI, não, né? A CPI é parlamento, É. Comissão Então, Parlamentar de deixa Inquérito, para Nubia responder só. artigo 58, parágrafo 3º. Há um outro exemplo que, de fato, é mais complicado de ser lembrado, Fábio, Núbia, Fabi, é o exemplo em que se está numa persecução criminal, numa investigação que envolve uma organização criminosa. E como o risco nesse tipo de demanda é maior, muito maior, então é possível que o juiz ele determine que vários dos seus atos, seja para mandar prender, seja para sentenciar, seja mesmo para colocar em liberdade em algumas circunstâncias, que ao invés dele colocar o nome dele lá sozinho, coitado, então, para o alvo não ficar muito certeiro, então ele coloca mais dois, toda a previsão nessa lei 2694/2012, qual é a dinâmica para que isso aconteça, o procedimento. Então, vem mais dois juízes que assinam essa decisão junto com ele. Né? E eles decidem, né, juntos, os três juízes. Se porventura um juiz divergir, então, imagine, estamos aí com PCC, Comando Vermelho, qualquer coisa do tipo. E Meus nós temos clientes. aqui que a juíza do caso era a Núbia. Mas a Núbia falou, sabe de uma? Eu não vou assinar esse negócio sozinha, não. E aí chamou mais dois juízes. Aí veio o Fábio e a Fabi, tá? Como Não, mais você é o dois. advogado, você é meus clientes, PCC. Mas nesse exemplo aqui, você é juiz. Aí chamou o Fábio e a Fabi, que também são igualmente juízes, para assinar junto com ela. Mas veja, nem por isso a decisão é só da Núbia. A decisão é dos três. E se porventura o Fábio disser, não, eu quero que prenda, porque bandido bom é bandido morto. E as outras a Fabi acompanhar, né? Não, ou melhor, e a Núbia e a Fabi divergirem, dizendo, não, vamos preservar, vamos julgar, mantê-lo em liberdade durante o julgamento. Esse voto divergente do Fábio, ele não é mencionado, porque imagine, Nubem e Fabi disseram para soltar o chefe do Comando Vermelho. E só Fábio lá segurando a onda, e tudo isso lá no papel. Não é bom para ninguém. Né? Então, esse voto divergente não vai aparecer, segundo os termos da lei
12.694 de 2012. Então, temos aí que a regra, muito fácil, né, gente? Na Justiça Estadual, primeira instância, um juiz. Segunda instância, colegiado. Mas há exceções em que, mesmo na primeira instância da Justiça Estadual, nós temos juízo colegiado, tribunal do júri e organização, quando se investiga crimes praticados por organizações criminosas, se isso for uma decisão aí do juiz do caso. Uma previsão que a Constituição coloca, no artigo 126, é que a Justiça Estadual vai criar varas especializadas em conflitos fundiários, conflitos agrários, ou seja, que envolvem terras, que envolvem propriedades, tudo aquilo que Fábio Agrem herdou lá no Acre, né, de família abastada, muitas fazendas, muitas cabeças de gado, aquela coisa toda. Há quem diga que um dia ele será filantropo aqui da instituição adventista, vai fazer uma doação robusta, mas enfim. E aí, se essas questões vierem a lide sobre divisão de terras, questões, ações possessórias, há uma previsão na Constituição, no artigo 126, de que a Justiça Estadual deve criar varas especializadas, assim como tem a vara civil, tem a vara criminal, e quanto maior é a comarca, tem mais especialização de varas, né? Então, está uma previsão, uma inclinação para que também tenha varas agrárias. O detalhe aqui que a gente precisa guardar, só para usar aqui o nosso exemplo do estado em que estamos, né? O segundo melhor estado do Brasil, porque o primeiro é Minas Gerais, o glorioso. Depois, em terceiro, logo vem o Acre, com certeza, o nosso amigo, querido amigo, Fábio. O ponto é, se porventura nesses conflitos fundiários, agrários, tiver o envolvimento de terras da União, terras de empresas públicas da União, de autarquias, nesse caso, a competência não será da Justiça Estadual. Nesse caso, a competência será da Justiça Federal, nos termos do artigo 109 da Constituição. Nada demais. Fácil, é só para você saber que, embora existe uma previsão na Constituição, no artigo 126, para que a Justiça Estadual tenha essa iniciativa de criar varas especializadas para o trato dessa matéria, mesmo assim, quando tem envolvimento de interesses da União, de propriedades, de instituições da União, nesse caso, a competência será da Justiça Federal. Outro ponto interessante, hoje aqui os exemplos cabem muito bem para a região norte do país, não obstante o Fábio não seja de lá, mas fake, né? Fakeamente ele é de lá. Vamos imaginar a seguinte circunstância. O artigo 109, inciso 11 da Constituição, dita que compete à Justiça Federal o trato de direitos indígenas, disputas de direitos indígenas. E aí você imagina o seguinte caso, que é um caso verdadeiro. Um grupo de índios, homens, lesionaram uma índia, mulher, lesão corporal, tentativa de homicídio, crimes praticados por esse grupo de índios contra uma índia. Isso chegou a juízo e se passou a questionar de quem seria a competência para o trato da matéria, levando em consideração que o artigo 109, inciso 11 da Constituição, diz que os direitos indígenas, que as disputas de direitos indígenas, são competência da Justiça Federal, né? Cultura indígena, direitos sobre as terras, enfim. Nesse tipo de caso, a competência também seria da Justiça Federal? E a resposta é não. Por quê? Porque esse alcance da competência da Justiça Federal é um alcance quanto àqueles temas que são essencialmente indígenas, que são relacionados à etnia, à cultura indígena, que coloquem em xeque a sobrevivência indígena, questões de determinada população indígena, enfim,
questões dessa natureza têm um desdobramento que é acampado por competências, pela competência da Justiça Federal. Por outro lado, questões comuns, né, de prática de crimes que poderiam ser praticados por qualquer pessoa e, para além disso, não tem nenhum viés indígena. Não é porque são índios que praticaram um crime contra uma Índia que esse fato ele vem sob o invólucro ou sob a essência de algo indígena, certo? Não tem uma relação. Então, em circunstâncias como essa, mesmo que o crime tenha sido praticado entre índios, a competência será da Justiça Federal. Assim decidiu o STF no recurso extraordinário 419.528. Sobre o Distrito Federal, já que estamos falando de justiça estadual, como se dá o funcionamento da justiça no Distrito Federal? Primeiro, há que se lembrar qual é a natureza do Distrito Federal. Alguém se lembra? Aqui a gente já disse, eu lembro que até foi a Letícia Dourado que respondeu na oportunidade qual era a natureza do Distrito Federal. Alguém se lembra? Híbrida. Perfeito. O cérebro da Nubia é um absurdo. Houve uma vez, há 20 mil anos atrás, cola, assim, igual chiclete, enfim, parabéns, é isso aí. Então, o Distrito Federal, ele tem uma natureza que tanto se aproxima das funções de um município, quanto se aproxima das funções estaduais. Tanto é que o Distrito Federal tem uma lei orgânica, e ainda assim, essa lei orgânica tem validade como se fosse uma Constituição estadual, a partir dela se faz controle de constitucionalidade, e assim por diante. Mas o fato é que, como bem lembrou aí a Núbia, a natureza do Distrito Federal é híbrida. E isso ainda fica ainda mais assim um Frankenstein, porque o Distrito Federal, ele é em muito a Justiça do Distrito Federal, inclusive, é financiada pela União. Então veja, é financiada pela União, mas tem uma veia estadual, assim como tem uma veia municipal, é uma coisa muito misturada que demanda o seu estudo ali específico, inclusive sobre a lei orgânica do Distrito Federal, para você entender exatamente como as coisas funcionam. Então, a Justiça do Distrito Federal ela é organizada e mantida pela União. Mas, ainda que organizada e mantida pela União, ela tem um funcionamento que é próximo do que ocorre na Justiça Estadual. E a maior prova de que a Justiça do Distrito Federal não pertence ao Distrito Federal é que na Lei Orgânica do Distrito Federal, artigo 53, se diz que os poderes devem ser harmônicos e devem conviver, aquela história toda, o executivo e o legislativo, porque o Distrito Federal mesmo não tem judiciário. Olha que curioso. Eles têm executivo e legislativo, porque o judiciário do Distrito Federal, ele na verdade é um judiciário da União. Ainda que funcione como justiça estadual, ainda que o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tenha iniciativa para encaminhamento de projetos de lei, tá? Mas ainda assim é algo que pertence à União. Damos boas-vindas aí ao Osmar, São Paulino, sofredor, que acaba de entrar. Né? O Osmar, que eu acho que é o único aluno que não faltou a nenhuma aula, qualquer aula. Nós estamos aqui no metade do curso, exatamente, na 20ª aula. Temos alunos muito assíduos, né? Inclusive vocês todos que estão aqui hoje. Mas quem nunca faltou mesmo foi esse companheiro, Osmar, e ele apareceu aqui hoje para garantir, para mostrar, né, a sua assiduidade. Muito bem. Boa noite, professor. Eu estou no NAP, Ah, legal. Eu também. Fernanda. Ó, vamos lá. Mais um tema aqui. É possível que juízes de primeira instância efetuem julgamentos em segunda instância? Veja, não confunda. Uma coisa é o juizado especial e juízes de primeira instância, que fazem, às vezes, né, de instância recursal, 3 juízes, no juizado especial. Mas eu digo juiz da justiça comum, ele pode
por qualquer modo, fazer julgamentos na segunda instância? Sim ou não? E nesse tipo de questão, geralmente a resposta é o menos óbvio. O que seria o mais óbvio? Não. O que seria o menos óbvio? Sim. Depende. Né? O depende também é óbvio no direito, porque quase tudo depende. Mas, enfim, é possível que juízes sejam convocados para preencher vagas no juízes, que eu digo de primeira instância, para preencher vagas na segunda instância como desembargadores, em algumas circunstâncias. A lei orgânica da magistratura, inclusive, fala sobre isso. Mas você considera que isso estaria correto, que isso seria constitucional, levando em consideração que o acesso de um juiz à segunda instância, nos termos da Constituição, se dá por antiguidade e merecimento. Então, você vai construir uma carreira. Então, está lá a doutora Fabiana Pedrosa, começou como juíza substituta, depois foi para a primeira entrância, uma cidade pequena aqui do interior paulista, depois para a segunda entrância, e, enfim, chegou numa entrância especial, na terceira entrância. E, a partir dali, caso ela ascenda para o Tribunal de Justiça, é, de fato, a linha divisória. Aqui em São Paulo, vale frisar que isso é bem complicado de acontecer. A fila é grande. O meu orientador no mestrado, que é o professor Richard Paikin, é juiz em São Paulo há quase 30 anos. É uma sumidade, conhece muito. Inclusive, ele foi orientado no doutorado pelo José Afonso da Silva. E ele, o Richard Paikin, foi assessor de ministro do STF. Hoje ele é um dos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, nesse momento, o qual muito nos orgulha pela trajetória profissional e acadêmica. Mas o professor Richard Paikin, que é juiz, originalmente juiz em Campinas, até hoje, com quase 30 anos de magistratura, não chegou a ser desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo, porque aqui em São Paulo a fila é bem grande. Talvez se você for aprovado em Alagoas, na Paraíba, no Acre, no Amapá, talvez você chegue mais rápido a esse lugar. Só que, na verdade, não vale a pena ter pressa, porque quando você chegar lá, significa que você já viveu bastante, né? E que tem menos para viver. Então, não precisa ter pressa para esse tipo de coisa. Enfim, mas o fato é que a Constituição diz que o acesso ele se dá por antiguidade e merecimento, é uma carreira. Se não é por antiguidade e merecimento, o atalho possível é o quinto constitucional. Advogado, promotor de justiça, tem uma fração lá destinada para eles. Agora, de toda forma, isso aqui, por exemplo, no estado de São Paulo aconteceu e acontece. Juízes são convocados para preencher espaço na segunda instância. E essa questão chegou à apreciação do Supremo Tribunal Federal para dizer se isso é constitucional ou não. Porque, perceba, qual princípio poderia estar sendo violado numa situação em que você está sendo julgado em segunda instância por um juiz que não é o juiz que, segundo a Constituição, deveria te julgar? Que princípio está sendo violado? Em tese, ao menos. Juízo natural. Perfeito, juiz natural. Quem tem competência para fazer o julgamento é o juiz natural. Senão, nós estamos correndo o risco de criar um tribunal de exceção. Né? Se eu acredito que vou ser julgado pela segunda instância, tem os desembargadores, e de repente vem um que ascende para esse posto, não passando pelos crivos adequados, em tese, o princípio do juiz natural estaria sendo vilipendiado. Agora, isso chegou ao STF. Quando chegou ao STF, muitos casos já tinham sido julgados, obviamente, por juízes de primeira instância que estavam atuando em segunda instância. E aí, o que você acha que o STF fez? Você acha que o STF modulou os efeitos da decisão e disse, olha, até aqui tudo bem, daqui para frente nunca mais? Ou o STF encontrou um outro caminho alternativo?
E aí, o que vocês acham? Uma coisa eu digo, o STF não modulou. Sabe o que o STF fez? O STF sopesou princípios. Porque se de um lado você tem o princípio do juiz natural, do outro lado, diante desses julgados que já foram feitos, você tem que princípio? Você precisa resguardar segurança jurídica. Então a galera foi julgada por esses juízes. A gente vai voltar tudo. E a segurança jurídica? E mais, tem outros princípios. E a efetividade da prestação jurisdicional? E a celeridade da prestação jurisdicional que poderia estar comprometida caso esses juízes não tivessem ocupado esses espaços? Então, colocou-se isso nas balanças e os princípios da segurança jurídica, da efetividade e da celeridade prevaleceram sobre o princípio do juiz natural, razão pela qual essas decisões da instância recursal foram mantidas. Certo, gente? Tranquilo isso aí? Justiça de paz. Já ouviu falar? Como que você acha? Já ouviu falar? Juiz de paz, vou fazer meu casamento, meu casório, né? Lá no cartório, e o juiz de paz é que vai dar a benção. O ponto é, a Constituição nos diz que o juiz de paz ele é eleito, tá? Olha uma pombinha aí. O juiz de paz ele é eleito. Você já votou para juiz de paz? Que a Constituição diz que o juiz de paz é eleito. É uma função eletiva. Magistratura especial, eletiva e temporária, né? Tem um mandato. Então, é uma função remunerada, remuneração fixa, pré-determinada, composição, eleição por voto direto, universal e periódico, é uma eleição. 4 anos, né? Um mandato. O que faz o juiz de paz? Celebra casamento, verifica se os noivos cumprem todos os requisitos, né? Do Fábio Agrem da Silva vai casar. Então vai colocar lá, porque vai que ele deixou uma esposa perdida no ar. Vai que ele está cometendo crime de bigamia, né? Talvez até poligamia, poliamor, tudo pode acontecer. Então, é necessário que a ficha, a capivara do homem fique lá exposta para ver se não é esse o caso. Mas o ponto é, gente, não tem, até então não temos eleição para juiz de paz, deveríamos, se vocês encontrarem algum registro parecido, vocês me avisem, porque eu pesquisei e o que eu me encontrei mais recente, ainda não tínhamos tido eleições para juiz de paz no Brasil, embora se tivesse a intenção, até para fortalecer a democracia, para que haja mais participação do povo em alguma perspectiva do poder judiciário, né? Mas até então isso ainda não tinha acontecido e os estados fazem escolhas discricionárias de juízes de paz. Quem é muito interessado em ocupar esse espaço, caso as eleições venham à tona, é o pessoal que já trabalha no cartório, né, para ser remunerado, para ter um mandato só para esse tipo de coisa. Líderes religiosos que já fazem casamentos religiosos com efeitos civis, né, tudo isso aí. Mas eu não tenho notícia de uma eleição para juiz de paz. Caso você encontre, peço a gentileza de compartilhar comigo. Para nós fecharmos aqui os trabalhos de hoje, vamos aí enfrentar essas duas questões. Vou pedir a Núbia para fazer a leitura para a gentileza de fazer a leitura. Hoje os comentários são de Fábio e Osmar, e aí a gente conclui os trabalhos de hoje. As questões de hoje, inclusive, fazem conexões com outros temas que a gente conversou nas aulas anteriores sobre o Poder Judiciário. Então, não é exatamente apenas sobre o que a gente conversou hoje, tá? Então, vamos ficar atentos aí. Vamos lá. Questão do Tribunal de Justiça Rio de Janeiro, 2013. Né? Estávamos falando de vocês que eram juízes lá no Rio de Janeiro, Comando Vermelho, né? Organização criminosa, aquela história toda. E aí, de fato, tem uma questão. Por favor, Lúbia, nos ajude com a leitura. Tendo em vista o disposto na Constituição Federal a respeito do Poder Judiciário,
Assinale a alternativa correta. A. Aos juízes é vedado receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, e exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. E aí, tá Continua? certo ou tá errado? Vamos para B. B de bola. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse da administração pública. C. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista tríplice pelos órgãos de representação das respectivas classes. E D. Os tribunais federais, distritais e estaduais poderão atribuir aos servidores de cartório poderes para a prática de atos de administração e atos de mero expediente, desde que limitados a decisões de cunho interlocutório. Então vamos por partes. Vamos começar aqui de baixo para cima. Letra D. Obrigado, Nube, pela leitura. Os tribunais federais, distritais e estaduais poderão atribuir aos servidores do cartório, é o escrevente, né? O pessoal ali do cartório, poderes para a prática de atos de administração e atos de mero expediente, desde que limitado a decisões de cunho interlocutório. Você se lembra o que é uma decisão interlocutória, certo? Que é uma decisão no curso do processo, mas que não dá desfecho à causa. Um deferimento de tutela de urgência, por exemplo. Enfim, pode o escrevente decidir a esse respeito? Pode o escrevente prolatar uma decisão interlocutória? Não. Veja, a letra D, ela está certa até a vírgula. Atos de administração, atos de mero expediente, isso pode ser feito pelos servidores do cartório. Mas aí o artigo lá na Constituição diz, desde que não tenha um viés decisório, porque a decisão, né, a função jurisdicional, que é essencialmente decisória, é do Poder Judiciário, é do juiz, é da juíza. Então, por isso, a letra D está incorreta. Letra C. Isso é só uma forma, né, professor? Se for materialmente, escrevente Sim, assina e exatamente. até Exatamente. estagiário. Mas Às todo, vezes mas todo mundo do finge estágio que eu finjo que eu sou juiz, porque tem grande coisa que eu assino pelo nome dele. Aí eu finjo, só que ganho pouco. o juiz já entrega o token, né? Você que É, se vire. Mas, enfim, de toda forma, segundo a Constituição, todas aquelas belas decisões que a gente recebe, né, são decisões frutos aí de muitos anos de estudo, tudo mais, né? Mas, no caso, se é ainda o Fábio que está decidindo, ainda estamos em boas mãos, né, Fábio? Vamos lá, letra C. 1/5 dos lugares dos TRFs, dos TJs e do Distrito Federal, territórios, será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Tudo certo. Vírgula. Indicados em lista tríplice pelos órgãos de representação das respectivas classes. Certo isso aí? A lista que vem do órgão de classe é uma lista sextupla. Tá? Então, letra C, errada. Letra B. Todos os julgamentos dos órgãos, isso aí é artigo 93, inciso 9º. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, ou seja, os advogados, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse da administração pública. É isso? Estou em dúvida se o finalzinho, interesse da administração pública. É o interesse da administração pública que deve ser preservado, Fabão? Vamos ver aqui o artigo 93, inciso 11. O que diz a carta? É algo terrível. 93, inciso 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, veja como é texto de lei, serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Tudo certo até aí? Podendo a lei limitar a presença em determinados atos às partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação já mudou, né? Em Sim. casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então, não é o interesse da administração pública que está sendo preservado, é o interesse à intimidade, né? Desde que esse interesse à intimidade não prejudique o interesse público à informação. Não é o interesse da máquina, da administração pública que está sendo resguardado, é o interesse público de quem recebe a informação a aquele respeito. Desde que, claro, tem aí uma análise de intimidade versus interesse público para ver como que isso vai ser decidido. Então, veja que a letra B também não vingou. Nos resta a letra A. Resposta certa. Aos juízes é vedado receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas. Nuba, que vai ser juíza, preste atenção, Nuba, fica recebendo os presentes dos jurisdicionados. Ressalvadas as exceções previstas em lei, inclusive presentes do Fábio, né, que vai ser advogado forte, vai chegar lá todo encantador, todo Dá cheio de café. charme, com os presentes. Você se lembre desse artigo. Né? E exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorrido 3 anos, que é a quarentena de saída. Né? Você é juiz ali, aposentou, aí já começa a advogar ali, isso aí não tende a Professor, ser eu acho bom. que devia ser ad eterno isso. Porque assim, você ficou sabendo que no caso da Americanas, né? Que a Americanas contratou o advogado do Lula, aí tá tudo bem. Hum, E agora o BTG, é o banco, não é? hum. Adivinha quem ele contratou como Tem, advogado? O ex-presidente do STJ. mas tem quanto tempo? Ah, tem mais, mas você acha que ainda não tem um vínculo de amizade? Mas aí significa que o cara nunca mais vai poder atuar no campo Não. jurídico? Você vai limitar o, Então tem argumentos bons, o então. direito, você vai limitar nesse nível o direito de liberdade profissional. É É claro que ele bom. vai ter, é claro que ele vai ter uma influência até dado momento. Assim como existem pessoas que ocupam, respeito sua posição, tá? Mas assim como pessoas que ocupam outras posições e que elas vão ter influência também. Então, o juiz trabalhou ali 35 anos, né? O caso lá do ministro Ilmar Galvão, tem um programa na TV Justiça, acho que já comentei com vocês em sala isso. Não sei se ainda tem esse programa, que é Tempo e História, mas tem os episódios no YouTube. E lá tem a história do ministro Ilmar Galvão, que é muito inspirador. Eu acho que dos episódios é o que eu mais gosto. Que é um cara que veio assim de uma origem muito simples e percorreu todos os caminhos. Inclusive foi juiz federal no Acre, diga-se de passagem. E por fim foi ministro do STF. Ele se aposentou e hoje ele continua. Ele está na casa dos 90 anos
E ele continua trabalhando hoje no escritório de advocacia com um filho. Ele tem um filho bem novo, assim, talvez um pouco mais de idade do que vocês. E eles trabalham juntos ali no escritório. É claro que a figura do ministro Simão Gavão atrai clientes, tem influência para entrar e sair no STF. Agora, você vai deixar o homem sem trabalhar? Não dá, né? Então, minha opinião, mas respeitando, obviamente, a posição aí do Fábio. Vamos lá. Próxima questão. Núbia, por favor, para a gente concluir. De acordo com o regime constitucional brasileiro, assinale a opção correta. A. É vedado aos juízes receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, com exceção dos casos previstos em lei. Há exceções? Vamos lá. Letra B. E. É vedado aos juízes exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 2 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. São 2 anos? 3. 3. Letra C. É vedado aos juízes exercer outro cargo ou função, com exceção do magistério, salvo se estiverem em disponibilidade. Se o juiz estiver em disponibilidade, ou seja, ele ainda é juiz, mas ele não está no exercício, por questão de interesse público, enfim, ele está em disponibilidade. Ele pode, se receber, por exemplo, um convite para para exercer alguma outra função, alguma outra carreira, pública ou privada, ele pode exercer. Afinal de contas, ele está em disponibilidade. Letra D. É vedado aos juízes dedicar-se à atividade político-partidária, salvo se for em estado ou região distinta daquela onde exerce a magistratura. Então, o cidadão é juiz em Bragança, que fica próximo à divisa com Minas Gerais, salvo engano. Então, ele é juiz em Bragança, mas aí ele tem envolvimento político em Minas. Tá tudo bem? Então, começando de baixo para cima, letra D. Não tá tudo bem, não pode. Então, o juiz ele não pode ter envolvimento, atividade político-partidária. Onde ficaria a imparcialidade numa situação como essa, né? Letra C. É vedado ao juiz exercer outro cargo ou função, com exceção do magistério. Até aí tudo certo. Salvo se estiver em disponibilidade. Mesmo se ele estiver em disponibilidade, ele ainda é juiz. Ele pode voltar a ser juiz a qualquer momento. E a única exceção é que ele exerça um magistério. Então, ele pode ser professor e juiz, mas ele não pode, mesmo que em disponibilidade, exercer outra função. Letra B. É vedado ao juiz exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 2 anos. São 3. Então, nos resta a letra A. Ou seja, há exceções. Pesquisem quais seriam essas exceções de que poderia o juiz se locupletar, né? É vedado ao juiz receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, com exceção dos casos previstos em lei. Isso está na Constituição. Agora, quais são essas exceções? Me digam vocês. Pesquisem, eu trago aí na próxima aula como tarefa de casa. Certo? Mas a resposta correta é a letra A. Tá bom, gente? Então, com isso, nós chegamos exatamente na metade do nosso curso. Graças a Deus, agradeço aí a parceria de vocês. Próxima semana começamos a segunda etapa, a segunda metade, as outras 20 aulas. Seguimos firmes até aqui, com disciplina, dedicados, especialmente vocês, inclusive, e espero que a gente vá assim até o final e que o curso esteja sendo útil aí para o preparo de vocês. Gente, boa noite, um abraço e até segunda-feira. Ô, professor, só uma pergunta. Oi. A gente vai continuar no mesmo horário? Ah, sim. A gente vai Bom, continuar no mesmo horário? bom você ter pontuado isso. Eu vou dar aulas, Nubia, na terça e na quarta-feira, mas eu vou conseguir na terça manter o horário
E na quarta, eu vou precisar que seja um pouco mais adiante, tipo 21 horas. Mas todos os outros dias a gente vai conseguir manter às 19 horas. Para vocês que estudam de manhã, né, fica de boa, né? E o pessoal que estuda à noite já estava preparado para ter que se organizar e assistir em outro momento. Como eles já têm feito, inclusive, né? Tá bom? Mas bom você ter pontuado, aí você que está assistindo a aula agora, a gravação, já sabe a resposta. Tchau, gente. Um abraço.